futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com a Ana Paula Pautian, da Education DBM, para a gente conversar sobre os colleges mais baratos para vocês estudarem aqui em 2023. Então não percam essa live e também mandem essa live para os seus amigos aí que querem estudar aqui no Canadá e não querem perder essa informação que eu acho que é assim, ó, esses vídeos com a Ana Paula de college barato são os mais assistidos, né, que a gente faz. Exato. E assim, e tem que assistir mesmo, sabe por quê? Porque a gente está vendo a queda do euro, o aumento do dólar e a desvalorização do real, que é coisa assim surreal. Então, eu acho que eu falei na outra live que ou o pessoal aproveita e sai agora, ou, tipo, não é assim, estamos fazendo sensacionalismo porque a gente quer que todo mundo... Não, se você quer sair do Brasil para qualquer lugar do mundo, você tem que começar a organizar e sair enquanto o teu dinheiro está valendo alguma coisa. Porque daqui a pouco o teu dinheiro não vai valer muita coisa, não. Vamos combinar, gente, que hoje o dólar está 4,13. Isso é muito, muito, muito dinheiro. Isso é muito caro. Então a gente tem que aproveitar essas informações que a Ana vai passar para a gente hoje, para a gente evitar gastar mais do que a gente tem, né? Para vir estudar aqui no Canadá. Então, Ana, apresente-se, conte um pouquinho sobre o seu trabalho, antes da gente partir para as dúvidas do pessoal, né? E falar sobre essas instituições que a gente, né, vai ajudar a gente a economizar um dinheirinho. Exato. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. Eu sou a proprietária da DBM Education e a DBM, ela auxilia em todo o processo para você ser aceito numa instituição de ensino do Canadá. A DBM é especializada em ensino superior. Então, isso que quer dizer? A gente vai analisar o teu perfil acadêmico, o teu perfil profissional e vai te passar as melhores opções conforme esse perfil. E, claro, conforme o teu orçamento também. Então, não adianta a gente pegar e passar uma instituição que não é dentro do orçamento, que o teu visto depois vai ter uma grande chance de ser negado. A Kitty vai me ligar gritando o que tu fez, né? A Renata vai ficar brava comigo, porque a gente vai fazer você gastar daí dinheiro à toa para ter um visto negado, e você vai ter um prejuízo. E aí não foi investimento, foi um prejuízo, né? Então, toda vez que a gente vê que um cliente ele tem um perfil que pode ser, pode não ser, enfim, a gente sempre indica para que ele converse com uma consultora de imigração. E por muitas vezes, embora a gente tenha, né, a gente ganhe dinheiro trazendo você para estudar no Canadá, por muitas vezes eu já identifiquei perfis que eu, tipo, gente, por que você não faz uma consultoria de imigração? Por que vocês vão vir estudar? Então, a gente trabalha de forma totalmente transparente, tá? O meu atendimento é conforme eu gostaria de ter o atendimento numa outra empresa se eu estivesse procurando essa opção de estudar no exterior. Então, tipo, faça aos outros o que você gostaria para você mesmo. É mais ou menos isso. Ana, então vamos conversar sobre essas instituições que estão mais em conta? Vamos. Podemos começar do lado de lá? A gente começa por BC? Que lado de lá? Tu diz lado de lá de BC ou lado de lá do Atlântico? De BC. De BC, ainda temos a UVic. A UVic, inclusive, vai abrir agora na primeira semana as inscrições para quem tem interesse em maio. Vai ter algumas vagas apenas em maio e em setembro. Lembrando que, se você já está com visto aprovado, você já tem tudo e você quer trocar de instituição, a gente ainda consegue negociar com a UVic. Então, por exemplo, para setembro agora, a gente conseguiu negociar alguns assentos, algumas vagas com a UVic. Então, embora lá no site eles vão dizer que está cheio, eles vão te responder e-mail que está cheio, dependendo da situação do caso, a gente consegue negociar com a instituição. Então, esse é um diferencial de você procurar um consultor de educacional e não uma agência de intercâmbio, vamos dizer assim, que ela vai, né, te empurrar que está disponível. A gente vai, digamos assim, advogar por você, né? Você tem interesse disso? Né? Você está com visto aprovado e quer trocar a instituição, por exemplo, a gente consegue na UVic. Não é o caso, estou no Brasil ainda, em qualquer lugar do mundo. A UVic continua, só que eu estou avisando que a UVic está fazendo algumas mudanças. Então, a UVic ela não vai mais aceitar o teste deles próprio, de proficiência. Então, ou você vai ter que ter o IELTS, ou o TOEFL, ou um programa de PEF que seja autorizado por eles. E lembrando que são até
acho que é umas 3 instituições ou 2 apenas que são autorizadas a Pathway com eles, e eles também têm o próprio Pathway. Então, eles estão, embora seja mais em conta, eles têm um processo um pouquinho mais rigoroso, tá? Lembrando, gente, rapidinho, quando você tem um visto aprovado e você quer mudar de instituição de ensino, ainda do Brasil, você precisa reaplicar o visto, tá? A não ser que, né, a gente... Mudar daqui de dentro, você tá aqui dentro. Exato, entra com a LOA que tá válida, deixa ela válida ainda, não perde o reembolso, mas tem muita gente aqui dentro do Canadá que está pedindo para trocar, por exemplo. Então, acontece bastante isso. Aí, depois, em segundo, eu colocaria aqui a Camusum College. Camusum College, eles têm alguns programas que, alguns anos atrás, eles sofreram algumas baixas nos valores, não é promoção, não é bolsa de estudo nem nada. Eles fizeram um estudo junto com o governo e tal, e se identificou uma carência de profissionais em certas áreas. Então, enquanto algumas instituições, a maioria das instituições de BC, por exemplo, para o Early Childhood Education, vai te cobrar 40, 45 mil dólares, gente, por 2 anos, na Camusum vai ficar em média de 32, 33 mil dólares o mesmo programa. Tá? Elegível, inclusive, para aproveitar os créditos. Depois, eu quero fazer uma graduação em educação, qualquer coisa, na UBC e na própria UVic. Então, a gente está falando de uma instituição pública de qualidade. Outro programa também que tem um valor muito bom é o de Civil Engineering Technology deles. Programas de tecnologia normalmente são 3 anos de duração. Então, a gente está falando de programas que são de 45 a 50 mil dólares. Mas, na Camusum, eles são mais direto no assunto, menos blá blá blá. Eles querem formar o profissional, em média de 33 mil dólares, e tem co-op, ou seja, tem a parte prática. E claro que dentro dessa área, poxa, tu vai ganhar... Eu sempre falo, dependendo do programa que você faz no Canadá, tu só fica desempregado se você quiser. Do tipo, não vou fazer entrevista, enfim, não... Tipo, esse, o de Early Childhood Education. Gente, quem é que faz esse programa e fica desempregado? Só se, tipo, quiser muito. E outros programas que são muito bons da Camusum são os de pós-graduação, que ficam numa faixa de 24 mil, 25 mil dólares, que são elegíveis às credenciais. Para você ser contador no Canadá, para você trabalhar com recursos humanos, etc. Depois disso, eu diria que a UCW. Por que a UCW já não é mais tão em conta? Porque a UCW, ela teve reajustes. Então, a gente passou de um mestrado que antes saía 23, 24 mil dólares, e hoje está na faixa de 32, 33 mil dólares no mínimo, mesmo com bolsa. Então, ou seja, a UCW ela ainda continua em conta pelo programa deles de mestrado, porque se a gente pegar e comparar, por exemplo, com a Universidade de Oro, poxa, a Universidade de Oro é 70 mil dólares do mestrado. E com a UCW, que é dentro do BC Transfer, enfim, tudo mais, né? É dentro desse valor. Outra instituição que tem programas com valores interessantes, mas são alguns programas, é o BCT. E do BCT, eu gosto muito de enviar o pessoal para fazer o mestrado, porque os 2 mestrados deles, da área de engenharia, são elegíveis ao BC-PNP. Só que, novamente, a BCT é uma instituição que exige que você não dá para aplicar de última hora, não dá para aplicar de, né, faltando alguns meses, alguma coisa. A gente está falando de um processo que vai levar no mínimo uns 4 meses. Tá? Não dá, gente, para ficar tentando, né, do tipo, vamos. Cadê a minha LOA? Cadê a minha LOA? Porque cada instituição tem o seu tempo de processamento, assim como o governo também tem o seu tempo de processamento. E é interessante esperar esse tempo de processamento antes que você comece a mandar e-mail exigindo, enfim, alguma coisa, tá? Lembrando que ainda estamos em estado de pandemia, as instituições não voltaram ainda 100%, então, assim, não adianta ser rude. Quem tem a perder vai ser você. É isso. Depois a gente tem a Alberta, daí. Eu não vou entrar em consideração nas de BC, que são, tipo, lá no interior, daquelas cidades que, tipo, fica 18 horas de Vancouver, né? Porque tem essas que a gente trabalha também, tem a UNBC, que eles têm vários programas de mestrado, que são, tipo, na faixa de 25 mil dólares, mas são mestrados, assim, que tu tem que ter professor orientador, tu tem que ter um perfil muito bom para ser aceito, tá?
Mas tem alguns colleges, mas, tipo, fica na faixa da Camusu, e a Camusu é muito mais localizada, enfim. Como um recém-chegado, não dá para se enfiar no fim do mundo, Entendi. porque você não vai ter estrutura. Na verdade é essa. A gente já reclama de estrutura numa cidade grande, tu imagina numa cidade que tem, tipo, 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, né? Ou isolada totalmente. Depois a gente tem Alberta, e aí a gente tem a Medicine Hat College, que eu adoro. College fenomenal, cidade excelente. Eu tô falando pra todo mundo, gente, quer ir pra Alberta, quer fugir um pouquinho de Calgary, tem um perfil mais, assim, pra contabilidade, pra área de educação, pra área social, posso Medicine Hat. Os valores dos aluguéis são muito bons, a comunidade é excelente. Eu conheço a cidade, tipo, já fui, não sei, perdi as contas de quantas vezes já fui lá. E eu, tipo, fui não somente de passear, mas de ficar um bom tempo na cidade. E eu super recomendo. Aí, claro, que tem Calgary, que tem a Bon Valley, que é muito boa. Tem a SAIT, tem a Olds College. Olds College é muito boa também. Olds College, eu diria que ela é muito boa para a parte da área da agricultura, da pecuária, veterinária, esses tipos de programa. E depois a gente tem o Nate lá em Edmonton. O Nate e o Sage são extremamente chatos na aceitação de estudantes internacionais. E não são tão em contas assim. Eu só estou passando assim as instituições. Mas em Alberta, tu não vai encontrar programas de 2 anos abaixo de 33 mil dólares. Tá? Então, isso é para o pessoal ficar bem ciente disso. Aí depois a gente tem Saskatchewan, e aí eu diria que programas em conta são os de mestrados da Universidade de Regina, que tem vários mestrados na faixa de 25 a 30 mil dólares, que são tipo, excelentes. Novamente, eles são que nem o BCIT, tem que aplicar com muita antecedência. Eu tive um processo na Universidade de Regina que demorou 8 meses. Nossa. Para eles dizerem que não aceitaram. Nossa. A nossa sorte é que a gente tinha aplicado para a UNBC, para a Universidade de New Brunswick, e que saiu um pouco antes a resposta. E aí a pessoa foi para lá para fazer engenharia, acho que se não me engano, engenharia química. Então, mas tem que aplicar com muita antecedência. E o que que acontece? Muitos dos mestrados, tu não tem um professor orientador, tu vai tentar. E a gente deixa muito claro isso, você está tentando. Vamos fazer um processo maravilhoso, vamos fazer uma carta maravilhosa para ti, vamos te ajudar. Mas sem professor orientador, ou você tem um gap muito grande entre a tua formação, vai ficar muito complicado. Depois a gente tem Manitoba. E Manitoba tem o MIT, que é uma instituição excelente. Assim, top, top, top. O MIT tem 97% dos estudantes de colocação no mercado de trabalho. E os programas deles, eles têm alguns programas que ficam na faixa de 24 mil dólares a pós-graduação. E com elegíveis a 2 credenciais. Se eu não me engano, a pós-graduação é na área de recursos humanos. E eles também têm um programa na área é um diploma, mas que tu faz em 1 ano na área de software development. Que aí você vai pagar na faixa de 17 mil. Mas, tipo, mas Ana, é 1 ano. Mas, poxa, o mesmo programa nas outras instituições é 2 anos. E você vai pagar o dobro. E eu acredito que Manitoba, com um programa de 1 ano, é razoável para você terminar o seu estudo, procurar uma oferta de trabalho, trabalhar, se inserir e também buscar aplicar para o processo de imigração. Acho que você já deve ter visto vários clientes, Tati. Eu vejo até com Tati. E a Tati está falando comigo, de mim. Kit, desculpa. É muito raro eu levar alguém para Manitoba para fazer programa de 2 anos. O pessoal faz 1 ano. Depois, se você quiser falar um pouco do processo de Manitoba, fala. Não sei se tu conhece. O importante é a gente falar sobre os colégios de batata. Não, mas assim, depois eu acho que é interessante. A Tati falando aqui, eu falo tanto com a Tati, enfim. Aí depois de Manitoba a gente vem para Ontário, e aí a gente, Ontário, no momento a gente tem a Georgian Pilot, que é a unidade de Toronto, que eles estão com bolsas de estudos de 10 mil dólares. Nossa! Instituição pública para maio, que janeiro já não tem mais vaga.
Então, a gente tem programas na área de programação, business, a área de TI, na faixa de mais ou menos 23, 24 mil dólares. Nós temos a Lambton com os programas de pós-graduação, que eles também têm bolsa de estudo, que vão até 3 mil dólares. Então, fica na faixa de mais ou menos 25 mil dólares. 1 ou 2 anos? 2 anos de programa. E nós temos algumas universidades top, por exemplo, como a York University, com programas de pós-graduação, com valor de college, de 1 ano. Só que assim, gente, não tem como comparar, por exemplo, as pós-graduações da York com nenhum college. É outro nível. Então, eu sempre falo pro pessoal assim, se você quer fazer o programa de 1 ano e depois mais 1 ano, faz dentro de uma universidade, por exemplo, na York University, que é top. E você vai pagar praticamente o valor do college, porque lá tá na média de 15 a 17 mil dólares 1 ano. Eles têm front-end, eles têm na área digital marketing, então eles têm programas bem assim atuais e com um corpo docente maravilhoso. Eu, às vezes, eu fico babando, querendo voltar a estudar por conta dos programas deles. Aí depois a gente tem, que não é tão não fica tão em conta contas do George, mas o George é uma coisa que é temporária, né? Mas quem está com uma bolsa permanente que é somente para brasileiros é o Sutton College, em Sault Ste. Marie. Então, assim, você tem a oportunidade de fazer um programa, por exemplo, de Practical Nurse, com bolsa numa faixa de 32 mil dólares. Os 2 anos. Os 2 anos. E aí, depois, eu vou pular Quebec e vou para as províncias do Atlântico, depois eu vou fazer Quebec no final, tá? Porque Quebec é outro país. Então, aí nas províncias do Atlântico a gente tem a NBCC, que é uma das mais em conta, ou nem tanto, porque com as taxas e tudo mais, os programas ficam na partir de 25, 26 mil dólares. Veja que não diferencia tanto. Então, dependendo da tua área, não vale a pena ir para as províncias do Atlântico, porque você vai ter muito mais oportunidade de trabalho em outra região. Você sempre tem que estar focando nisso, não é apenas onde é mais barato para você, mas aonde você tem perfil para conseguir trabalho. Porque sem trabalho, como é que vai migrar? Né? A gente tem TPI, que tem a Holland. Nós temos vários estudantes na Holland. E a Holland, ela fica na faixa de 22 a 25 mil dólares, os 2 programas. E aí depois a gente tem lá em Newfoundland, que é bem escondida, a CNA. Que aí você faz programas até, inclusive, de 3 anos por 30 mil dólares. Desculpa, onde? Newfoundland. Não, mas qual é o nome da instituição? CNA. CNA. CDNA. CNA. C de casa, N de norma, A de ano. Eu não conheço essa instituição. Ela é uma instituição pública, só que a gente está falando assim, de você estudar em regiões que tipo, tem 6 mil habitantes. Newfoundland não é tão populosa assim. Então, é isso. Tá. Aí agora vamos. Em Halifax, aí tem a NSCC, que é praticamente o mesmo valor que a NBCC, então, tipo, não diferencia, só que a NSCC ela tem um filtro muito maior de estudante internacional. Não é tão assim para eles aceitar. A gente tem estudantes lá que a gente auxilia no processo. A NSCC, ela não tem agentes trabalhando com eles, mas por a gente estar sempre mandando o estudante por fora, que o pessoal paga para a gente revisar os documentos, enfim, tudo mais. A gente já tem uns contatos lá, inclusive com a coordenação, enfim, tudo mais. Então, a gente tem como saber se ainda tem vaga, realmente se tem chance, não tem essas coisas assim. Quebec. Não adianta. Gente, mesmo agora com a lista atualizada, ainda Quebec continua sendo o lugar mais barato para estudar no Canadá. Não adianta. Nós temos programas elegíveis para PEC Estudo que não vai te exigir nem a proficiência. Por 20 mil dólares. Nós temos programas de 2 anos na área de TI. Por 21.500. Então, assim,
Mesmo assim, ainda continua sendo a província mais barata para estudar, de custo de vida, enfim. Se a pessoa não tem proficiência, ela tem instituições lá que estão na lista, né, de joinha do Quebec e que, tipo, não exige proficiência. Né? Então, a gente conseguiu realocar muitas pessoas que estavam nas instituições de Quebec agora, para começar, nessas outras, e também em algumas em Ontário, que o pessoal simplesmente não quer mais Quebec. Mas eu não diria que Quebec é de mal, de todo mal, tá? Em relação a isso. Aconteceu isso? Aconteceu. Eu acredito que algumas instituições ainda que foram afetadas, elas vão em breve anunciar que são subsidiadas, né, pelo governo, ou seja, que elas vão aceitar mais estudantes domésticos, essas coisas todas. Mas as que estão ali na lista, elas estão na lista, então tá seguro, tá segurado. É estranho, mas Quebec é uma das poucas províncias que tem leis específicas a respeito dessa questão contratual de instituição de ensino e as pessoas. Então, mesmo que você esteja indo, por hipótese, numa província que ela está ok e tudo mais, você vai estar amparado legalmente por Quebec, então você vai ter todo o suporte, então, diferente de outras províncias que não têm leis específicas para isso. Então, é uma coisa que eu deixei bem tranquilo para o pessoal aqui. Quem ficou na instituição que foi afetado, eu falei assim, gente, vocês têm um contrato, e no contrato tem as leis ali específicas, porque os contratos de todas as instituições eles têm que seguir o mesmo padrão. É lei no Quebec. Então, esse, eu diria que é um bônus de Quebec, é que você tem um contrato com as instituições e você tem leis específicas que te protegem como estudante internacional, diferente de outras províncias. É um silêncio. Aí, claro que a gente tem o Yukon também, caso que queira, mas, tipo, não vale a pena, que é 33, 35 mil dólares, mas a gente tem estudante querendo ir para o Yukon. Já mandou para o Yukon? Não, mas eu sempre falo, pessoal, gente, onde vocês quiserem ir, eu tô mandando, até para Yukon, porque tem parceria para isso. Né? Só respondendo. White Horse. Só respondendo a pergunta ali, todas as instituições que eu mencionei, elas são elegíveis ao PGWP, tá? Em Quebec ou qualquer outro lugar do Canadá tem que analisar se a instituição é ou não é, porque tem muita instituição, por exemplo, em BC ou Ontário, que elas não são. Então, sempre vai no site do governo para verificar a DLI. Gente, lembrando que se vocês quiserem, né, se matricular, ajuda da Ana Paula no seu processo, fazer a consulta educacional com ela, avaliar se qual é a melhor instituição para vocês, considerando aquele curso, considerando o currículo de vocês, tudo isso ela faz, mandar e-mail para o kit@educationdbm.com, tá? Que ela vai responder, ela vai auxiliar vocês, o auxílio dela, a consulta dela, né, para essa avaliação educacional, ela é gratuita. Então, a não ser que alguma coisa tenha mudado, alguma coisa mudou, não, continua gratuito. Não, a gente só vai cobrar, na verdade, para fazer toda a documentação para alguns programas, por exemplo, de mestrado. Eu quero ir para a UBC. Poxa, a UBC, eles aceitam 5 estudantes internacionais por ano. Eles não vão fechar contrato com a gente para isso, né? Então, você precisa de alguém para revisar todas as suas cartas, enfim, correr atrás contigo de um professor. Então, esse tipo de coisa é cobrado. O restante, onde não é, sabe? Eu diria que 99,9% não é. É só esse povo que quer fazer mestrado nos lugares difíceis que precisa pagar, né? O resto é todo mundo que você paga pelas instituições de ensino. Então, não tem uma necessidade de pagarem, né? Exato. Só desde que você envie a aplicação de estudo comigo, né? Então, pronto. Então, gente, ó, gratuito para vocês o auxílio da Ana, né? Uma profissional super qualificada aqui na área. Gente, vocês não têm noção. Eu fui para Montreal com essa mulher, mas essa mulher conhecia todo mundo conhecia essa mulher. Ela entrava nas instituições e ela começava a apresentar as instituições para mim e para as pessoas. E eu falava assim, até a gente, eu estava em Ontário numa instituição, eu tô aqui para fazer um tour. Aí a pessoa não tá, não, vem cá, eu vou fazer um tour para você, eu vou te mostrar tudo. Ana Paula, acho que ela já pisou em todas as instituições de ensino desse Canadá, inclusive essa de White Horse que ela manda o povo pra lá, porque não é possível. Ela conhece tudo de todas as instituições que eu fui com ela. Ela estava fazendo um tour lá, estava mostrando as coisas.
Então, ela sabe do que ela tá falando, ela faz bem o trabalho dela. Então, tem vários clientes, né, que vieram por ela e vieram por mim também, que volta e meia entram nas lives e falam, nossa, porque a Ana é maravilhosa, foi a melhor coisa que eu fiz para fazer com a Ana, para fazer com a Ana. Então, não percam essa oportunidade. Eu não sou de ficar fazendo propaganda assim à toa, não é só porque ela é minha amiga, tá? Ela é minha amiga, mas ela é uma excelente profissional. Então, além de tudo é minha amiga, então essa é melhor ainda. Então, gente, assim, é você ser cuidado, assim, com muito carinho, tá? Eu tenho certeza que ela não cuida só dos amigos dela com muito carinho, ela cuida dos clientes também, porque todo mundo fala muito bem dela, tá? Então, manda e-mail, kit@educationdbm.com. Esse e-mail também uma coisa interessante, né? Ela vai saber que veio do Kit no Canadá, e caso vocês sejam clientes meus também, a gente pode sempre, né? Como é que eu vou dizer? Para tentar te ajudar, trocar algumas ideias sobre o perfil de vocês, no caso de imigração / vistos. Acontece direto isso. Direto. Vocês não têm noção. Tá? Então, Ana, eu gostaria de agradecer por todas essas milhões de informações que você passou hoje. Não deu tempo de responder as perguntas do povo, mas... Sério? Gente, o pessoal vai ficar muito doido que a gente não respondeu as perguntas. Não, mas não tem problema. A gente faz uma nova live para responder as perguntas e com mais perguntas, né? Porque a gente pode fazer uma parte 2. Tá. Fazer uma parte 2. Stephanie, parte 2, mas com a foto nova. Então, gente, não se esqueçam de mandar mensagem, de mandar e-mail ali para o kit@educationdbm.com para conversar com a Ana Paula. Só uma pergunta. Ana, quando abre o VIX Setembro de 2023? Eu mandei todos os documentos para o Sibeli, só aguardando abrir. Eles vão abrir para nós um pouquinho antes. Tá vendo só, gente? Ainda tem essas regalias de abrir antes. Então, assim, o perfil já está criado. E aí a gente já está com a coordenadora, porque o nosso contato, gente, não é assim do tipo, o assistente, não. Nosso contato com as instituições a gente tem direto com o pessoal mesmo que manda. Então vai abrir um dia antes e a gente vai poder submeter daí. A previsão é dia 1º de setembro, mas eu acredito que, tipo, 30 de agosto, mais ou menos, a gente já está, tipo, enviando. Ana, vou deixar você se despedir do pessoal. E, gente, ó, faz o favor, senta o dedo no joinha, no coraçãozinho aqui pra Ana, tá? Que foi lá de BC até quase Yukon que essa mulher foi, né? Deu uma volta assim, né? Pulou Quebec, foi pro Yukon. Não, e a gente tem passagem comprada para Halifax, que a gente não viajou. As passagens estão compradas, lembra? Por conta da pandemia, a gente não viajou. A gente tem que ir pra lá, Ana. A gente teria que ir pra lá. Você tá em Windsor? Tô. Tá bom. Então, se despeça do pessoal, o povo tá se despedindo aqui de você. Então, vai lá. Beijo, pessoal. Obrigada. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Eu sou uma pessoa que não durmo muito, então, tipo, é meia-noite no Brasil, pode mandar mensagem para mim que eu respondo. Gente, um beijo para todo mundo. Bom final para vocês e a gente se vê na segunda-feira com mais live. Tchau, tchau.